E a Bíblia diz que ele volta arrependido. Eu fico imaginando ele no caminho, voltando e ensaiando. Talvez você já tenha passado por isso um dia. Vou ensaiar. O que eu vou falar para o meu pai agora que eu estou arrependido? E ele veio no caminho pensando assim: pai, pequei contra Deus e pequei contra ti, estou arrependido. Não, vamos mudar aqui, peraí. Não. E ele foi se aproximando de casa e ensaiando. Aí o texto diz, aqui no capítulo de número 15, versículo 20, que quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. Olha, esse menino traiu o seu pai. Ele pegou o dinheiro e levou, foi embora e gastou. Ele desprezou o seu pai, desprezou o seu irmão, abriu mão de tudo que tinha e humilhou aquele pai, porque um filho que saiu de casa naquela época era uma humilhação para o pai. Imagina naquela época. Se você fosse o pai, o que você faria com esse menino? Pediu herança em vida, hein? Pois é. Um menino que abriu mão do respeito, humilhou aquele pai frente aos vizinhos, frente aos amigos, frente à sociedade, porque o pai era rico, e sendo rico muita gente conhecia. Foi uma humilhação para ele. A maioria daqueles que não têm profundidade com Deus diriam assim: eu vou virar as costas para esse menino. E a sociedade daquela época orientava a fazer isso. Se ele te traiu, vira as costas. Se ele não te valorizou, você é pai. Ele não te respeitou, não aceita de volta. E todo mundo esperava que o pai fosse fazer aquilo mesmo. O que o pai faz? Quem sabe a história? Nós cantamos aqui. Quando ele avista o menino voltando para casa, o que acontece? Ele fecha a porta e entra, não é isso? Não quero nem ver ele lá na minha frente. Não foi isso? Não. O que foi então? Me conta. O que o pai fez? Talvez alguns de vocês não saibam. E não é vergonha nenhuma não saber, porque a gente está aqui para compartilhar. E se você não disser que não sabe, como é que eu vou ensinar? Quando o pai viu aquele menino, o pai saiu correndo. Foi ao encontro do seu filho. Olha que interessante. E sabe por que isso é algo inédito? Um pai, naquela época, sair correndo para abraçar o seu filho que havia o traído. Em primeiro lugar, esse pai, como eu disse, era um homem rico, de posses. E você se lembra como eram as vestes dos homens daquela época? Quem está assistindo Chosen aí? The Chosen. Como é que eles se vestem lá? De bermuda, não é? Não, a veste daquela época como era? Era como se fosse uma túnica, um vestido. Os homens se vestiam assim com aquela túnica. Então, para quem era nobre, rico, um homem de posição, como o pai do filho pródigo era vergonhoso sair para a rua correndo. Eu quero que você imagine um homem de túnica nobre, cheio de postura, correndo no meio da rua, atrás do filho. Isso não era normal, era vergonhoso, era humilhante. Mas a Bíblia diz que o pai que ama, em prol do resgate de um filho, ele abre mão das pressões sociais.